Você que está fazendo o papel de agora. Sabe sair, o caminho do final de sair agora. A paz do Senhor Jesus. Boa noite a todos. Você quer morrer cedo ou tarde? A palavra do Senhor diz que bem-aventurados são os que ouvem a palavra de Deus. A palavra bem-aventurado quer dizer mais do que feliz. A palavra de Deus diz que mais do que bem-aventurado são aqueles que praticam a palavra de Deus. A palavra de Deus diz: ide por todo o mundo e pregai o Evangelho a toda criatura. Quem crê e se arrepender será salvo. Quem crê e for batizado será salvo. Quem crê e receber o Espírito Santo será salvo. Porém, quem não crê já está condenado. A Bíblia diz que a condenação é essa: que Jesus Cristo é a luz que veio ao mundo, mas os homens amaram mais as trevas do que a luz, porquanto as suas obras eram más. Esta é a condenação do ser humano: rejeitar a luz, rejeitar Jesus, rejeitar a verdade. A Bíblia Sagrada, a palavra de Deus diz que Deus permitiu que o espírito do engano tomasse conta das pessoas, porque elas rejeitam a verdade. Jesus Cristo disse assim: eu sou o caminho, em João 8:32. Jesus diz: e conhecereis a verdade vos libertará. Jesus diz: eu sou o caminho, a verdade e a vida, e ninguém vem ao Pai a não ser por mim. O motivo de pregarmos o Evangelho de Jesus Cristo não é para fazer comércio, porque o Evangelho de Jesus não é comércio. A salvação não pode ser vendida. A palavra de Deus não pode ser vendida. Deus, ele não tem nada à venda. A palavra de Deus diz assim: dê de graça o que de graça vocês receberam. A ordem de Cristo foi para pregar o Evangelho a toda criatura, a fim de que a criatura se arrependa, se converta a Jesus Cristo e torne-se uma nova criatura, seja feito filho de Deus. O convite da palavra de Deus não é para você ser evangélico. O convite da palavra de Deus não é para você ser católico. O convite da palavra de Deus não é para você ser membro de uma religião ou de uma instituição religiosa. Mas o convite das Escrituras é que você venha ao pleno conhecimento da verdade. É que você se arrependa dos seus maus caminhos e que se você se converta a Jesus Cristo, porque o fim do tempo está próximo. Breve Jesus Cristo irá voltar, e com a volta de Jesus Cristo irá acontecer o juízo das nações, o grande julgamento. O homem foi feito para adorar a Deus e não a criatura. O homem foi feito para ter comunhão com Deus e não para ser escravo do diabo. A Bíblia diz que é prazer de Deus que todos os homens sejam salvos e venham ao pleno conhecimento da verdade. Louvado seja o nome do Senhor. E a palavra do Senhor diz assim: como ouvirão se não há quem pregue? Jesus disse em Mateus capítulo 24 que no fim dos tempos haveriam falsos profetas, haveriam falsos ensinos, haveriam terremotos, haveriam maremotos, haveriam filho contra pai, pai contra filho, haveria nação contra nação, e haveria um reino contra reino. Haveria fome em diversos lugares do mundo. E a Bíblia diz que por se multiplicar a iniquidade, o amor de muitos iriam esfriar. O convite das Escrituras é para você aceitar Jesus Cristo como seu único Deus. O convite das Escrituras é para você se arrepender dos seus pecados e se converter a Jesus Cristo.
A Bíblia diz que no princípio Deus criou o homem do pó da terra. No princípio Deus criou a mulher da costela do homem. E a Bíblia diz que no princípio, lá em Gênesis, está escrito que Deus tinha comunhão com o homem. Todo fim de tarde Deus conversava com Adão e conversava com Eva. Eles não tinham uma religião, eles não tinham uma estátua, eles não tinham um pastor, não tinham um padre, não tinham um crucifixo, mas eles tinham a palavra de Deus dentro dos seus corações. Criaturas de Deus, seres humanos, sendo obedientes à palavra de Deus, sem ter ainda provado, participado do pecado, pois eram tementes e obedientes a Deus. Por isso Deus tinha comunhão com Adão e Eva. Eram os primeiros habitantes da terra. O primeiro mandamento para o homem e para a mulher foi: de todos os frutos que há da árvore que está no jardim, vocês podem comer, mas do fruto da árvore que está no meio do jardim, do fruto da árvore do conhecimento do bem e do mal, vocês não comam, porque no dia que vocês comerem desse fruto desta árvore, vocês morrerão. Adão era obediente, Eva era obediente. Enquanto eles estavam debaixo da palavra de Deus, debaixo do temor de Deus, eles tinham comunhão com Deus. A Bíblia diz que a terra era abençoada, a terra dava os seus frutos, a terra não produzia espinho, a terra não produzia veneno. O homem tinha no jardim do Éden uma árvore chamada de árvore da vida. Eles comiam desse fruto e saravam de qualquer enfermidade que se porventura viesse a ter. Mas um dia apareceu o diabo, apareceu Satanás e falou para Eva que ela poderia comer daquele fruto porque ela não iria morrer. O diabo, usando a serpente, apareceu para Eva e falou que Eva seria igual a Deus. E Eva, tendo os seus ouvidos abertos a ouvir o que o diabo tinha para falar, deixou de crer na palavra de Deus, deixou de crer no mandamento de Deus, para crer na proposta do diabo, na proposta da serpente, naquela conversa fiada e mentirosa e enganosa, que ela seria igual a Deus, que ela não morreria, conforme Deus tinha dito para ela. Louvado seja Deus. O que é que aconteceu? Eva deixou de crer na palavra de Deus, na voz de Deus, e acreditou na proposta do diabo, que havia usado uma serpente, a cobra, e ela comeu daquele fruto. Adão também comeu daquele fruto, e a Bíblia diz que imediatamente eles perderam a comunhão com Deus, eles deixaram de ter comunhão com Deus. Louvado seja Deus. Foi quando eles pecaram contra a ordenança expressa dita pela boca de Deus. Você vai deixar de obedecer a palavra de Deus para obedecer o que a sua religião diz? Você vai deixar de examinar as Escrituras para ver qual é o propósito de Deus para a sua vida, para seguir a sua religião? Sua religião católica não vai salvar você, sua religião evangélica não vai salvar você, o espiritismo não vai salvar você, a filosofia não vai salvar você, as imagens de escultura, os ídolos são inúteis para ouvir e para salvar você. Somente Jesus Cristo é o Senhor. Somente Jesus Cristo morreu na cruz do Calvário e ressuscitou ao terceiro dia, para que todo aquele que crê e recebeu o sacrifício dele na sua vida possa ter vida e vida eterna. Louvado seja Deus. O diabo que enganou Eva, Adão que foi enganado por Eva, louvado seja Deus. A serpente que enganou Eva e Adão que foi enganado pela mulher, louvado seja Deus, sofreram a punição, sofreram a consequência por haver pecado contra Deus, por haver desobedecido a palavra de Deus. Deus fez o primeiro homem
Porque Deus fez o homem macho e Deus fez a mulher fêmea. Passando disso é de procedência maligna. A Bíblia diz no livro de Levítico: não se deitarás homem como se fosse mulher, porque isso é abominação diante de Deus. A Bíblia diz: não se deitarás mulher, como se fosse homem, porque isso é abominação diante de Deus. Louvado seja Deus para sempre. Deus fez o homem perfeito, Deus fez a mulher perfeita na sua condição humana, para eles terem comunhão com Deus. Comunhão com Deus. Quando entrou o pecado no mundo, começa agora a acontecer a morte. Se cumpre a palavra de Deus na vida do homem. Louvado seja Deus. Nas Escrituras Sagradas, na palavra de Deus está escrito que diante do homem está posto o caminho da vida e o caminho da morte. É o homem que escolhe, é o homem que decide por qual caminho ele quer seguir. Infelizmente as pessoas continuam enganadas. Infelizmente as pessoas continuam caminhando o caminho mais fácil, o caminho mais largo, o caminho que mais lhe dá conforto para a sua carne. Mas a palavra de Deus diz assim: de que adianta o homem ganhar o mundo inteiro e perder a sua alma? Ou que recompensa receberá o homem pela sua alma? Louvado seja Deus para sempre. Quando Adão e Eva pecaram, eles perceberam o que tinha feito. Eles perceberam que havia feito algo gravíssimo contra o seu Criador, contra Deus. Infelizmente hoje em dia, e esta geração não tem se importado com Deus, nem com a palavra de Deus, nem com os mandamentos de Deus, nem com o que Deus se importa ou com o que Deus se interessa. Essa geração tem se preocupado com o seu próprio estômago, em agradar a sua própria carne e a sua própria vontade. Muitos, quando adquirem uma religião, que seja católica, que seja evangélica, ou qualquer uma que seja, porque toda religião é a mesma coisa. Toda religião é igual, nenhuma religião pode mudar o estado da alma do homem. Jesus Cristo não veio trazer para nós uma religião. Jesus Cristo veio trazer para nós as boas novas de salvação. Jesus Cristo veio trazer para nós o Evangelho, a condição e o único meio que a gente possa escapar do fogo do inferno. O que é que o homem tem que fazer para ser salvo? Ser católico? Não. O que é que o homem tem que fazer para ser salvo? Ser evangélico? Não. Ser espírita? Não. Ser adventista? Não. Começar a dar todos os seus bens para os pobres, ajudar os mendigos, os necessitados. Somente isso? Não. Nós nascemos debaixo do pecado. Nós nascemos condenados para ir para o inferno. Foi por isso que Jesus Cristo veio, para mudar a nossa condição de escravo do pecado para filhos de Deus. Isso só pode acontecer através de um novo nascimento. Como é que o homem nasce de novo? Voltando outra vez para dentro do ventre da mãe? Não. O homem nasce de novo quando ele esquece tudo que ele aprendeu de uma religião, com o mundo, com o seu próprio eu, recebe o sacrifício de Jesus na sua vida, começa a aprender com a palavra de Deus e deixa de seguir a padre, deixa de seguir a falsos pastores, deixa de seguir a religião e agora começa a seguir a Jesus Cristo por meio das Escrituras. As pessoas são adeptas de religiões e fazem tudo que o seu pastor manda, que o seu padre manda, que a sua religião manda, e não se atentam para obedecer o que Jesus mandou, o que Jesus Cristo ensinou. Deus apareceu para Adão e para Eva no paraíso, após eles terem pecado. Quando eles pecaram, eles se esconderam, perceberam que estavam nus, pegaram folhas de uma figueira e fizeram roupas para si, para cobrir a sua nudez, para cobrir a sua vergonha. Mas a voz de Deus ecoou no jardim que dizia: Adão, Adão, onde é que você está, Adão? Onde é que você está?
Deus sabia o que Adão tinha feito. Deus havia dado a palavra para Adão e para Eva. Eles, ouvindo a voz do diabo, pecou contra Deus. E quando pecaram, perceberam que estavam nus, se envergonharam, fizeram roupa de folha para si e se esconderam, porque sabiam que o juízo ia vir, sabiam que Deus ia aparecer. Você pode viver nesse mundo da maneira que você bem quiser, você pode participar da religião que você bem entender, mas um dia saiba de uma coisa: todos nós vamos comparecer diante do trono de Deus para o acerto de contas. Diante do grande trono branco de Deus, quem vai estar sentado é Jesus Cristo. E a Bíblia diz que o trono é branco. Branco fala de justiça, branco fala da pureza de Deus. E a Bíblia diz que todo aquele que não tiver o seu nome escrito no livro da vida vai ser lançado no lago de fogo e enxofre, a segunda morte. A pior morte que existe é a morte espiritual. A pior morte que existe é a morte em que o homem será lançado em um lugar onde não há Deus e onde há um sofrimento eterno. É isso que Deus quer para nós? Não é. Deus não quer o sofrimento para o homem. Deus não quer o inferno para o homem. A Bíblia diz que é o prazer de Deus que todos sejam salvos e venham pleno conhecimento da verdade. E a pergunta que pode aparecer é: e o que fazer para ser salvo? E a pergunta que pode aparecer é: e quem é que pode ser salvo? Pecadores, comedores de arroz e feijão. Quem é que pode ser salvo? Essas mesmas palavras os discípulos disseram para Jesus: Jesus, quem é que pode ser salvo então? Jesus disse: ao homem essas coisas são impossíveis, mas para Deus tudo é possível. Tudo é possível ao que crê. Foi por isso que a Bíblia diz que Deus amou o mundo de tal maneira que enviou Jesus Cristo, seu Filho, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Aos nossos olhos é impossível a gente ser salvo. As nossas próprias condições é impossível a gente ser salvo. Por quê? Porque nós, como humanos, como natureza caída e descendente lá de Adão e Eva, porque todos são descendentes de Adão e Eva, a Bíblia diz que por um único homem entrou o pecado no mundo. O pecado não entrou por meio de Jesus, o pecado entrou por meio de Adão. Mas ele foi avisado. Deus falou, Jesus falou: não coma do fruto, se afasta, não coma. Mas o homem achou bom, a mulher achou bom e preferiu fazer a sua própria escolha. Por isso que a Bíblia diz que há caminho que para o homem parece bom, mas o final são destruição eterna. Há caminhos que para o homem parece ser bom, mas no final é destruição eterna. De que adianta o homem ganhar o mundo inteiro? De que adianta o homem gozar os prazeres da carne e no final você receber da parte de Deus: apartai-vos de mim, maldito, que eu não vos conheço? De que adianta? Louvado seja o nome do Senhor Jesus para sempre. Deus clamou no jardim do Éden dizendo: onde é que você está, Adão? O acerto de conta vai vir. Vai vir. Adão tinha comunhão com Deus, Eva tinha comunhão com Deus, e a única coisa que fez com que ele perdesse a comunhão de Deus, fosse destituído do lugar onde eles estavam, da comunhão de Deus que eles tinham, foi a desobediência à palavra de Deus. Onde é que você está? O que é que você está fazendo na sua vida? A quem você está adorando? Como é que você tem recebido a mensagem do Evangelho? Que tipo de comunhão você tem tido com Deus? Você tem tido comunhão com o mundo ou comunhão com Deus? A palavra do Senhor diz que aquele que torna-se amigo do mundo torna-se inimigos de Deus. A gente vê hoje uma geração inimiga de Deus.
pessoas que têm procurado os seus próprios deleites, pessoas que têm procurado a sua própria satisfação pessoal. Louvado seja Deus. Adão apareceu e falou: Senhor, eu pequei, Senhor, eu me escondi porque eu estava nu. E Deus falou: quem te falou que você estava nu? Você comeu do fruto que eu falei para você não comer. E Adão falou: a mulher que o Senhor me deu fez eu pecar, me deu do fruto. Deus falou para Eva: Eva, por que você fez isso? Eva disse: Senhor, a serpente me enganou e eu comi do fruto. O fato é que os três foram punidos. Adão e Eva foi punido, a serpente foi punida. Louvado seja Deus. E a Bíblia diz que por um único homem, Adão, entrou o pecado do mundo, e pelo pecado a morte. Assim todos os pecados destituídos foram da glória de Deus. De lá para cá, o homem foi só piorando a sua condição espiritual. De lá para cá, o homem foi só piorando, se afastando cada dia mais do Criador. Porque a vontade da nossa carne é cachaça, é bebida, é prostituição, é adultério, é mentira, é lascívia, é roubo, é furto. A gente olha para essa geração e vê um monte de jovens na maconha, nas drogas, na cocaína, nos vícios. Louvado seja Deus. A gente olha e vê uma geração totalmente distante da palavra de Deus. Pessoas que estão preocupadas em comprar, pessoas que estão preocupadas em vender, pessoas que estão preocupadas no seu bem-estar social, cultural. Mas é a sua alma e o seu espírito. Se hoje Deus pedir a sua alma, o que você tem preparado para quem será? Não adianta construir uma casa edificada sobre a areia. Não adianta você construir uma casa edificada sobre a areia, porque quando vir a provação ela vai cair. Construa a sua vida espiritual baseado na palavra de Deus, na rocha que é Jesus Cristo. Louvado seja Deus. Deus mandou os profetas para orientar o homem. Deus mandou os mensageiros para que o homem pudesse se voltar para o Criador. Mas os homens rejeitaram a mensagem dos profetas que Deus havia mandado. Deus mandava os profetas, louvado seja Deus, e os homens matavam os profetas. Louvado seja Deus. E a Bíblia diz que um dia Deus olhou dos céus à terra, e a Bíblia diz que Deus procurou um justo e não achou. Louvado seja o nome do Senhor para sempre. A Bíblia diz que Deus olhou dos céus à terra e não viu um justo sequer. A Bíblia diz que não havia ninguém que fizesse o bem. Ninguém. Aleluia. E Deus, Ele resolveu destruir a primeira geração. Deus resolveu dar fim à vida do homem, da mulher e dos animais que aqui estavam, uma grande parte. Glória a Deus. Deus encontrou Noé. A Bíblia diz que Deus procura os verdadeiros adoradores, que adorem o Pai em espírito e em verdade. Deus não está procurando quem tem uma religião. Deus não está procurando quem está com crucifixo na mão, porque crucifixo não vale de nada. Deus não está procurando quem faz parte de um templo católico ou evangélico. Deus está procurando pessoas voltadas a receber o sacrifício do Filho dele, que tema ele a sua palavra. Por isso que a palavra do Senhor diz: buscai ao Senhor enquanto se pode achar, invocai-o enquanto está perto. Deixe o homem mau os seus maus caminhos e se convertam ao Senhor. Louvado seja Deus. Se convertam ao Senhor, porque cada um será julgado conforme as suas obras. No livro de Apocalipse, a Bíblia diz que cada um de nós seremos julgados um por um, segundo as suas obras. Aleluia.
Aleluia. Deus disse: Noé, constrói uma arca, Noé. Quem era Noé? A Bíblia diz que Noé era um pregoeiro da justiça. Noé não era um falso pastor. Noé não era um padre. Noé não era um político. Não, Noé era um mensageiro da justiça. Era um mensageiro de Deus e da sua palavra. Não tem diferença de católico para evangélico. Não tem diferença de nenhuma religião. Deus não está procurando quem tem uma religião. Deus está procurando quem é temente a Ele, quem honra a Ele, quem se esforça em entrar no reino de Deus, sendo temente a Ele. Quem teme a Deus não é ter medo de Deus. Temer a Deus não é ir para a missa dia de domingo, conversar com o morto. Não. Temer a Deus não é para um culto evangélico, achar que vai dar dízimo e vai ser abençoado porque deu 10%. Não. Temer a Deus é observar a palavra de Deus e permitir que a palavra de Deus domine a sua vida. É se preocupar em não desagradar a Deus com as suas ações, com os seus pecados. Porque a palavra do Senhor diz no livro de Isaías, capítulo 59, eis que a mão do Senhor não está encolhida para poder salvar, nem os seus ouvidos tampados para poder ouvir, mas é os vossos pecados, é as vossas iniquidades que fazem separação de vocês e Deus. O pecado cria uma barreira entre o homem e Deus. Ninguém está liberado para pecar. Pecado sempre foi pecado e afasta o homem de Deus e leva tanto a morte física quanto a morte espiritual. Muitas pessoas têm dito: não, mas eu não estou mais na igreja, por isso que eu faço isso. Não, não sou mais evangélico, por isso que eu bebo, por isso que eu pratico isso. Não, não tenho mais a minha religião e agora eu estou livre para fazer o que eu quero. Não, não é a religião que diz o que é certo ou o que é errado, é a palavra do Senhor, é a palavra de Deus. Louvado seja Deus. A diferença entre Noé e as demais pessoas da sua geração era que ele era temente. Ele respeitava a palavra de Deus. Ele se preocupava em fazer aquilo que agradava a Deus. Glória a Deus. Glória a Deus. Noé, constrói uma arca, Noé. Constrói uma arca e entra nela, você e os animais, porque eu vou matar todos os habitantes da terra. Eu me arrependi de ter feito homem. Deus falou. Deus falou. Como é que vocês acham que Deus está olhando hoje para a situação do ser humano? Como é que vocês acham que Deus está hoje olhando, vendo um homem casando com outro homem, uma mulher casando com outra mulher? Vocês acham que Deus está olhando e vendo os seres humanos estuprando crianças, sendo injustos, usando o nome de Deus para ganhar dinheiro? Injustiça, criminalidade, falta de fé, idolatria, adoração a ídolos, adoração a estátuas, pecado contra Deus. E a Bíblia diz que o pecado, louvado seja Deus, da geração de Noé, chegou até os narizes de Deus e cheirou mal. O pecado da terra tem fedido diante de Deus, tem cheirado mal diante de Deus. Não é de agora, mas Deus sempre se preocupou conosco. Deus sempre providenciou um meio para que nós pudéssemos nos arrepender e se chegarmos a Ele. Ninguém está livre. Louvado seja Deus do trono, a não ser aquele que receber o advogado que chama-se Jesus Cristo, para ser justificado diante de Deus. Porque no dia do juízo, o livro da lei
estará aberta para todos nós sermos julgados conforme o que está escrito lá. E a palavra do Senhor diz: como escaparemos nós? Como escaparemos nós da condenação eterna? Como? Aleluia! Somente correndo para Jesus Cristo. O que fazer para ser salvo? Ser evangélico? Não. Ser católico? Não. Ser espírita? Não. Distribuir cesta básica? Não. A Bíblia diz: pela graça sois salvos por meio da fé. Isso não vem de vocês, é um dom de Deus. Depois que Adão pecou, depois que Eva pecou, Deus mandou os profetas e instituiu para o homem que o homem oferecesse um sacrifício para Deus. O homem tinha que matar um cordeiro sem mancha, sem defeito, botar a mão sobre a cabeça do animal com outra mão, matar aquele animal, derramar o sangue daquele animal sobre aquele altar feito de pedra. E a morte daquele cordeiro simbolizava que o pecado dele seria perdoado. O sacrifício tinha que ser feito antigamente. Tudo isso simbolizava o que Jesus Cristo um dia iria fazer por nós na cruz do Calvário. Porque quando Adão pecou, quando Eva pecou no jardim do Éden, o diabo deu uma gargalhada. Mas Deus já interviu, profetizando e dizendo que da semente da mulher, a mulher que havia pecado contra Deus e trazido o pecado para o mundo, Deus disse que da semente da mulher iria nascer um que ia pisar a cabeça do diabo, a cabeça da serpente. Não é Maria que pisa na cabeça da serpente, é Jesus Cristo na cruz morrendo. Disse: Pai, em tuas mãos entrego o meu espírito. Tudo está consumado, tudo está pago. Com a morte de Jesus Cristo, o homem agora tem acesso a Deus em arrependimento. O homem pode se converter a Cristo, e por meio de Cristo ele pode ser justificado diante de Deus. Que Maria não pode interceder a Deus por você. Isso é mentira de padre, isso é engano de religião. A Bíblia diz que só existe um intercessor entre Deus e os homens: Jesus Cristo. Jesus Cristo, somente Jesus. Se você rezar para o Padre Cícero, vai perder seu tempo. Se você rezar para Maria, vai perder seu tempo. Se você rezar para uma estátua, vai perder seu tempo. Se você seguir a padre e a falsos pastores, você vai perder seu tempo. Mas se você confessar os seus pecados a Jesus Cristo, e você não depende de nenhum homem, não. A Bíblia diz: se vocês confessarem os vossos pecados a Jesus Cristo, Ele é fiel e justo para perdoar vocês, e o sangue de Jesus Cristo purifica você de todo pecado. Você vai ser escravo de padre e de pastor se você quiser, mas perdão de pecado é só por meio de Jesus. Quando o homem se arrepende, ele quer. Quando o homem quer se converter a Cristo, Jesus é o intercessor, não é Maria, não é pastor, não é padre, não é religião, não é templo, não é sacrifício, porque não existe mais sacrifício, não existe mais templo como casa de Deus, não existe mais altar para sacrifício. Agora é o sangue de Jesus. Adão pecou, Eva pecou, e o pecado entrou no mundo, e nós somos filhos de Adão e Eva. Sabe o que isso quer dizer? Você nasceu pecador. Sabe o que isso quer dizer? Eu nasci um pecador. Sabe o que isso quer dizer? Todos nós nascemos numa condição que, se a gente não procurar Jesus, para constituir Jesus, para receber Jesus como nosso advogado, a gente vai parar no inferno. Essa é a situação do ser humano. Nascemos condenados. O pecado está dentro do nosso sangue. Aleluia. Foi por isso que Jesus Cristo falou com Noé: Noé, entra na arca, Noé.
constrói uma arca e entra dentro dela, porque eu vou mandar 40 dias e 40 noites de dilúvio. Você sabe o que é isso? 40 dias e 40 noites chovendo sem parar, todo dia, 24 horas por dia. Em Maceió, quando chove meia hora, é uma agonia, é um alvoroço. As principais cidades do Brasil, basta mudar o clima, o tempo um pouquinho, já é um desespero. É mortes e mais mortes. Noé passou 100 anos construindo uma arca de madeira. Hoje em dia é tanta ciência, hoje em dia é tanta tecnologia, e as pessoas continuam cada vez mais menos inteligentes. É inteligência artificial, é ciência para transformar um homem numa falsa mulher, é ciência para transformar uma mulher num falso homem. É tanta ciência, tanta cultura, tanto esporte, tanto jogo, tanto ensino. Louvado seja Deus! E os homens estão cada vez mais se comportando como animais irracionais. Sabe por quê? Porque a sua cultura, a sua ciência não vai transformar você numa nova pessoa. A Bíblia diz que o temor de Deus é o princípio da sabedoria. Você quer ser sábio? Seja temente a Deus, honre a Deus, honre a palavra do Senhor, que você vai ser bem sucedido. Noé construiu a arca de madeira, tudo instruído por Deus. Depois que a arca estava pronta, Deus falou: entra na arca, Noé, você e os animais. As pessoas riam de Noé. Enquanto Noé estava construindo a arca, as pessoas estavam se prostituindo. Enquanto Noé estava construindo a arca, amando de Deus, as pessoas estavam casando, separando e casando de novo. Estavam traindo suas esposas, seus maridos, estavam tendo relações sexuais, homem com homem, mulher com mulher, estavam enganando, estavam pensando em si mesmo, estavam investindo no seu próprio eu. Glória a Deus. E Noé estava trabalhando na obra de Deus, na palavra de Deus, na ordenança de Deus. Não creram, não creram. A Bíblia diz que todos estavam desapercebidos, não perceberam até o momento em que Noé entrou na arca. Para eles era uma loucura, para aquela geração era uma loucura. Imagina só, deixar sua casa, deixar seu emprego, deixar seus estudos, deixar sua escola, deixar sua faculdade, para entrar dentro de uma arca cheia de animais. Era uma loucura para o povo da época. Sabe o que a palavra de Deus diz? Que o Evangelho de Jesus Cristo é loucura para os que se perdem, mas para nós que somos tementes a Deus, aleluia, é poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. Não entrou na arca e a porta se fechou. Você está pensando que você vai viver até quantos anos? Você está pensando que você vai viver até quantos anos distante de Deus? Enfiado na bebida, enfiado nas drogas, enfiado na prostituição, enfiado na maconha, enfiado em agradar a sua própria carne. Até quando? Sabe de uma coisa? O diabo pode até colocar dentro da sua cabeça: não, mas um dia todo mundo vai morrer. Seu corpo vai morrer, mas sabe que um dia você vai ressuscitar. Vai ressuscitar para enfrentar uma eternidade, ou com Deus ou com Satanás. As pessoas quando recebem, quando pisam num prego, ou quando cortam um dedo, ou quando está com o dente doendo, é uma agonia, uma dor terrível. Imagina o que é passar a eternidade num lugar onde o fogo nunca apaga e onde o bicho nunca morre. Glória a Deus. Noé entrou na arca com a sua família. Você sabe apenas quantas pessoas de uma geração inteira
creu no chamado de Deus, creu na pregação de Noé? Apenas 8 pessoas. Apenas 8 pessoas. Sabe por quê? Porque aquele povo era um tipo de ditado que diz que Maria vai com as outras. Não, mas o meu padre falou que é assim. Não, mas o meu pastor falou que é assim. Não, mas todo mundo está fazendo e eu vou fazer. Com Noé, com a geração que antecedeu a Noé, foi do mesmo jeito. Não creu no que Noé falou, porque Noé era a minoria. Glória a Deus. Jesus disse que o caminho é estreito. Jesus disse que a porta era apertada, e poucos são os que entram para o céu, porque existe uma porta larga, um caminho largo, em que nesse caminho você pode fazer o que você quiser, e que pode viver muito à vontade. Que o diabo, ele engana as pessoas. Ele engana. O diabo engana as nações, dando às pessoas o que elas querem, fazendo com que você tenha prazer e na sua satisfação pessoal, que está distante da vontade de Deus. Um dia Satanás se encontrou com Cristo no deserto e falou para Jesus: Jesus, se tu se dobrares diante de mim e me adorares, eu te darei todos os prazeres do mundo, todos os reinos do mundo, porque a mim foi entregue. Mas o Senhor Jesus disse para o diabo: vai-te, Satanás, porque está escrito: somente ao Senhor teu Deus adorarás, e somente a Ele servirás. Não é para adorar Maria, não é para servir Maria nem a homem nenhum, é somente a Jesus, o Deus Espírito. Noé entrou na arca, apenas 8 pessoas. E a Bíblia diz que depois que Noé estava dentro daquela arca, começou a chover. Começou a chover. Estavam na bebida, estavam nos prazeres terrenos, estavam nas suas religiões, nas suas tradições, nas suas culturas, nas suas filosofias, e não criam no que aquele velho Noé dizia. Fechou-se a porta, Noé entrou na arca e começou a cair chuva. Primeiro dia, segundo dia, terceiro dia, e as pessoas começavam a se apavorar, e as pessoas começavam a pedir misericórdia, porque depois que o juízo de Deus cair sobre a terra, não adianta você chamar mais por Deus, não adianta. Depois que parar no inferno, não adianta clamar mais por Deus. O tempo de arrependimento, enquanto você estiver vida, o tempo de arrependimento, enquanto a porta estiver aberta. Louvado seja Deus para sempre. Abre a porta, Noé. Batiam na porta da arca para que a porta fosse aberta, mas a porta estava fechada. O tempo havia acabado. A Bíblia diz que toda a geração de Noé morreu no dilúvio. Foram destruídos todos da geração de Noé. Morreram afogados homens, mulheres, crianças. E alguém pode dizer: que Deus é esse? Um Deus que é soberano, um Deus que a vontade dele é soberana, e ele faz como quer, do jeito que ele quer. Porque Deus conhece os filhos de Deus, e Deus conhece os filhos do diabo. A Bíblia diz que aqueles que fazem a vontade de Satanás tornam-se filho do diabo, mas aqueles que fazem a vontade de Deus tornam-se filho de Deus. Noé escapa daquela grande destruição, porque foi obediente à palavra de Deus, foi obediente à ordem de Deus. E a palavra de Deus diz assim: como escaparemos nós? Essa geração, como que vai escapar do juízo de Deus, se não atentarmos para uma tão grande salvação? Só existe salvação no sacrifício de Jesus. Só existe salvação em Jesus Cristo. Noé saiu da arca com aqueles animais e com mais 7 pessoas, e começou outra vez a povoar o mundo. Deus fez
fez com que Noé escapasse daquela grande destruição, não porque Noé fosse sem pecado, mas porque não era temente a Deus. Temente. Glória a Deus. O pecado começa a se multiplicar outra vez. E a Bíblia diz que Deus amou o homem. A Bíblia diz que mesmo o ser humano sendo inimigo de Deus, se distanciando de Deus, Deus amou o homem. Mas Deus não amou nós, não nos amou da forma em que era para nós continuássemos no nosso estado de pecado. Não, Deus amou e proveu um meio da gente escapar da condenação eterna e deixar de ser escravo do pecado. Deus enviou seu Filho Jesus, porque o homem fazia sacrifícios para ter o seu pecado encoberto. Antigamente, para alguém ter o seu pecado perdoado diante de Deus, ele tinha que matar um cordeiro sem defeito. O primogênito era morto o animal e queimado em cima de um altar. E isso só era feito em um templo, em uma cidade chamada Jerusalém. Era escolhido um cordeiro. O pecador botava a mão sobre a cabeça desse cordeiro, com um punhal, matava aquele cordeiro, derramava o sangue sobre aquele altar, tocava fogo na carne daquele animal, simbolizando, louvado seja Deus, que aquele cordeiro estava levando a culpa dele, estava sendo morto no lugar dele. Aquilo simbolizava o que Jesus Cristo ia fazer por nós futuramente, muitos anos mais tarde. Mas os homens se acostumaram com os rituais, os homens se acostumaram com os sacrifícios. É igual hoje, a pessoa bate no peito e diz: eu nasci católico e vou morrer católico. É igual hoje, a pessoa bate no peito e diz: eu sou evangélico, nasci evangélico, me tornei evangélico e vou morrer evangélico. Para ir para o inferno qualquer religião serve. Nem ser católico, nem ser evangélico, nem ser espírita vai salvar você, vai salvar ninguém. É somente por meio de se converter a Cristo e receber o seu sacrifício na cruz, lendo as Escrituras, examinando o que é que desagrada a Deus e deixando de pecar contra Deus por amor ao que Ele fez por nós na cruz. Deus sempre mandando os profetas, e os profetas sendo mortos, porque a palavra de Deus sempre foi rejeitada. Dificilmente a palavra de Deus é aceita. A Bíblia diz que muitos são chamados e poucos são os escolhidos. O que a gente vê hoje é muita religião, é muito comércio católico, comércio evangélico, mas reino de Deus é muito pouco. Evangelho verdadeiro sendo pregado é muito pouco. As pessoas querem interesse financeiro, as pessoas querem satisfação pessoal, mas não querem renúncia. Não são livres, depende de um pastor, depende de um padre, depende de um templo. Não sabem ser dependentes de Deus. Não sabem. Rejeitaram. Quando Jesus veio, Israel, a nação de Israel, a geração de Jacó, de Isaac, de Abraão, aquele povo que havia se tornado um grande povo, uma nação chamada Israel, estava sendo escravizada por Roma. O Império Romano foi um império que se levantou na Idade Média e dominou grande parte do mundo daquela época. Israel era dominado também por Roma. Roma chegou para os sacerdotes da época, para os líderes religiosos da época, e disse para eles que o que eles queriam era um imposto.
não se importava com o que eles queriam o dinheiro deles, e deixou eles como delegados, como sacerdotes, como líderes do povo. Deu cargo para eles, deu posições para eles. Jesus vem, e o povo que tinha uma promessa de viver numa terra que produzia leite e mel, um povo de Deus que tinha uma promessa de viver numa terra de abundância, estava vivendo em situações subhumanas, escravizados pelos imperadores romanos, com alta taxa de impostos. Havia a promessa de vir o Messias, o rei de Israel. E quando foi anunciado que Jesus Cristo tinha nascido, foram até Jesus para adorar Jesus. Jesus começa a crescer em graça e em poder diante de Deus, fazendo milagres, fazendo maravilhas, de forma que as multidões começaram a seguir a Jesus, de forma que as multidões começaram agora a lotar os caminhos que Jesus passava. E isso começou a causar inveja nos religiosos. Isso começou a irritar os homens que queriam poder e domínio sobre o povo. Glória a Deus. Chegou um momento em que Jesus viu a necessidade do povo e começou a curar o povo. Jesus começou a expulsar os demônios. Jesus começou a anunciar o reino de Deus, porque foi para isso que ele foi chamado, foi para isso que ele foi enviado. Glória a Deus. Os discípulos, algumas pessoas chegaram para Jesus e disseram: Jesus, onde é que está o teu reino? Jesus falava no reino de Deus, o reino do Messias. E disseram para Jesus: onde é que está o teu reino, Jesus? Quando é que nós seremos livres de Roma? Quando é que nós vamos preparar o nosso exército para estabelecermos o reino de Deus aqui na terra, em Jerusalém? Jesus olhou para aquelas pessoas e falou assim: o reino de Deus não é desse mundo. O reino de Deus está dentro de você. Porque eu não vim trazer paz, eu vim trazer espada, Jesus falou. Quando as pessoas ouviram isso, as pessoas começaram a se retirar. Quando ouviram a verdade, quando ouviram que o reino de Deus, que as coisas de Deus não são materiais, não são carnais, são espirituais, são para a vida eterna, uma grande parte das pessoas desistiram de seguir a Jesus Cristo. Os que seguem a Jesus Cristo herdam a vida eterna. Os que seguem o mundo herdam a condenação eterna. Quando Adão e Eva se distanciou de Deus, pecando contra Deus, perdendo a comunhão com Deus lá no paraíso, e foi expulso do jardim do Éden, Jesus veio para restaurar outra vez a comunhão que o homem havia perdido para com Deus. Jesus chegou no templo, Jesus chegou nas sinagogas e começou a dizer: eu sou o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Vocês não precisam mais de sacrifício de cordeiro. Eu sou o Cordeiro de Deus, Jesus falou. Derrubem esse templo, porque em 3 dias será erguido um novo templo. Aí a Bíblia diz que Deus não habita em templo feito por mão de homem. Templo católico não é a casa de Deus. Templo evangélico não é a casa de Deus. É o corpo do homem que é a casa de Deus, ou deveria ser. Quando Jesus disse que não precisava mais de sacrifício,
que Ele é o Cordeiro, Ele ia morrer, e que uma vez por todas o sacrifício dele ia fazer com que qualquer ser humano não dependesse mais de um sacerdote, nem de outro homem. Ia só precisar crer e conversar com Deus por meio de Jesus. Aí não gostaram, né? Não gostaram porque a religião católica dá muito dinheiro. Não gostaram porque a religião evangélica dá muito dinheiro. E sabe por que dá muito dinheiro a religião? Porque tem quem pague. Sabe por que as pessoas dão dinheiro em religião católica e evangélica, em espiritismo, em qualquer religião? Porque elas querem um retorno. Alguém só investe naquilo que vai ter retorno. Se alguém paga, se alguém compra, é porque alguém quer o produto. E a religião está aí vendendo o que ela não tem. Uma farsa, um engano. Algo que Jesus Cristo, só Jesus Cristo pode pagar e pagou na cruz. Jesus derramou o seu sangue. Jesus deu a sua vida para unir outra vez o homem a Deus por meio dele. Se o homem, se a mulher morrer sem o advogado que chama-se Jesus Cristo e se apresentar diante de Deus, ele será culpado pela morte do Filho de Deus. Vai se apresentar diante de Deus em pecado, porque ninguém pode se justificar diante de Deus. Você vai chegar diante de Deus e dizer o quê? Eu era católico, eu era evangélico, eu ajudava o pobre. O pecado está na alma, no sangue, e que só pode ser retirado pelo sangue de Jesus, o único e verdadeiro sacrifício que Deus aceitou. Muita pessoa fazendo sacrifícios de tolo. Quantos sacrifícios são feitos? Eu fui para Juazeiro, fui lá para Juazeiro, no Ceará, e eu subi lá no horto, na estátua do Padre Cícero. Fui distribuir alguns folhetos da palavra de Deus lá. Cheguei lá, eu vi um homem com uma muleta, chorando, agarrado na estátua do Padre Cícero. Aquele homem chorava e dizia: me cura, Padre Cícero, que eu vou morrer. Que engano! Vocês acham que aquele concreto do Padre Cícero, aquela estátua feita de concreto e ferro, pode ouvir o Padre Cícero? Pode ouvir aquele homem? Vocês acham que o Padre Cícero, que está morto e enterrado, a alma dele que está lá na eternidade, pode ouvir e curar aquele homem? Pode interceder a Deus pelo aquele homem? Não. A Bíblia diz: só existe um intercessor entre Deus e os homens, Jesus. Sabe por quê? Ninguém, nenhuma criatura pode interceder a Deus por nós, porque não tem ninguém no céu. A Bíblia diz: ninguém subiu ao céu, senão aquele que do céu desceu, Jesus. Sabe por que a criatura não pode interceder por outra criatura? Porque são todos pecadores, estão todos dentro do mesmo barco. Louvado seja Deus. Louvado seja Deus. E aquele homem chorava e falava para o Padre Cícero curar ele, abraçado com a estátua. Lá no Juazeiro eu vi. Engano dos padres. Engano de religião. Mas não é somente os padres que enganam as pessoas. Esses falsos pastores também, por causa de dinheiro, deixam de falar a verdade. Mas Deus vai julgar a todos, todos conforme as suas obras. Jesus Cristo foi rejeitado. Sabe por quê? Porque os homens queriam um reino aqui na terra, um reino que desse muito dinheiro, um reino que desse satisfação pessoal para a sua carne. Quantas pessoas hoje leram a Bíblia? Quantas pessoas hoje dobraram seus joelhos e pediram perdão e misericórdia a Jesus Cristo? Quantas pessoas hoje, antes de fazer alguma coisa, perguntaram para Jesus se aquilo era permitido ou não? Muito poucas.
muito poucas, rejeitaram Jesus e disseram: não, nós não queremos Jesus, nós somos filhos de Abraão, nós seguimos a lei de Moisés, nós temos a nossa religião, e nós não queremos esse novo ensino teu não, Jesus. Nós não queremos. Então Jesus olhou para aqueles religiosos, para aqueles fariseus e disseram: olha, Deus pode fazer de uma pedra um filho de Deus. Deus pode fazer de uma pedra filho de Abraão. Vocês não são filhos de Deus. Jesus disse: vocês são filhos do diabo, porque vocês querem me matar, porque vocês rejeitam a liberdade que eu vim trazer. Louvado seja Deus. Rejeitaram Jesus, crucificaram Jesus, mataram Jesus, pois Jesus se entregou por nós. Foi necessário. Louvado seja Deus. Jesus, quando estava na cruz, Jesus estava no meio de 2 bandidos. Quanto engano hoje. O diabo tem algumas maneiras de enganar o ser humano. O diabo é especialista em enganar, de forma que a pessoa acha que está no caminho certo, mas está enganada. É mais difícil de convencer um enganado do que convencer um perdido. O perdido vai ter entendimento que está perdido e vai perguntar o caminho certo, mas o enganado é teimoso. O enganado é teimoso, e o pior de tudo, conduz outras pessoas também ao erro. Antigamente a pena de morte para um bandido era crucificação. O pecado capital era se opor contra o rei de Roma, contra o imperador romano, contra César. Então os religiosos da época que estavam com a Bíblia na mão, ou seja, antigamente não tinha o nome Bíblia. Bíblia foi depois que fizeram um livro com o nome Bíblia, pregaram todos os pergaminhos e botaram num único livro. Antigamente eram rolos separados, os livros eram separados. Glória a Deus. As pessoas, os sacerdotes que Deus havia constituído antigamente para ensinar o povo a chegar no céu, quando Jesus vem para fazer a transição do Velho Testamento para o Novo Testamento, eles não aceitaram, porque se acostumaram no poder. Estavam com a palavra de Deus na mão e achavam que era o dono da palavra de Deus. Religião católica não é a dona da palavra de Deus. Religião evangélica não é o dono da palavra de Deus. A Bíblia não pertence a nenhuma denominação. Jesus falou que Ele é o caminho, a verdade e a vida. Ele é o verbo. João 1 disse que no princípio era o verbo, e o verbo estava com Deus, e o verbo era Deus. O verbo é a palavra. Então quando Jesus fala do Pai, fala que não tinha mais que oferecer sacrifício, eles disseram: não, nós seguimos o nosso sacrifício, nós queremos a nossa religião, nós não queremos Jesus. Mata Jesus, vamos crucificar Jesus. Os religiosos que estavam com a palavra disseram: mas como é que nós vamos matar Jesus, se a palavra de Deus diz: não matarás? E sabe o que os religiosos disseram? Nós não podemos matar, mas os romanos podem matar. Tem pessoas que acham que podem enganar Deus com o título de evangélico, ou com o título de carismático, ou com o título de devoto, ou com o título de católico. Ninguém pode enganar a Deus. Não adianta você distribuir cesta básica, você ser bonzinho diante dos homens. Deus quer que você se arrependa e creia no sacrifício que Ele fez, e você tenha somente o sacrifício dele como sua salvação. Não adianta de nada você ser católico nem ser evangélico. Não adianta. É o novo nascimento, é o homem tornar-se uma nova criatura por meio do Espírito Santo de Deus. A gente não pode matar ele porque nós vivemos a lei de Deus. Então a gente não pode matar ele, mas nós podemos mandar matar. Foi o que os religiosos da época disseram.
Vocês sabem o que é que a Igreja Católica e Apostólica Romana fez lá na Idade Média? Matavam pessoas queimadas em fogueira, matavam pessoas aos montões. Quem não se declarasse católico era morto, era enforcado, era queimado vivo. Mas não é somente a religião católica que tem as suas atrocidades, os seus enganos, as suas coisas erradas. Toda religião é uma fonte de grande lucro, toda ela. Deus não está preocupado com sua religião. O homem, Jesus veio para salvar nós do inferno, nos dar vida eterna. É isso que Jesus veio. A salvação é para quem crê em Jesus Cristo. A salvação é para quem se arrepende diante de Jesus Cristo. E a salvação é para quem se converte a Jesus Cristo. Você não depende de levantar a mão para um pastor, o pastor botar a mão na sua cabeça, para você dizer agora eu sou evangélico. Não, esquece isso. Esquece isso. O que o homem precisa fazer é receber Cristo, o Evangelho de Cristo na sua vida, e começar a ser uma nova criatura. Que não falta é comércio evangélico e católico. E o mundo está de mal a pior. É uma vergonha, uma nação que diz que quase 70% das pessoas são cristãs. A quantidade de abominação que existe nesse país, de idolatria, de roubo, de injustiça, de roubalheira. É roubalheira na religião, é roubalheira na política, é roubalheira no comércio. Porque estão distantes da palavra de Deus, distante da palavra do Senhor, do Criador. Então acusaram Jesus de conspirar contra Roma, acusaram de Jesus de ser contra o Estado. Não é isso que acontece hoje? As pessoas entregaram as suas vidas para o Estado dominar. É a criança que ensina o seu filho, é o Estado que ensina o seu filho, é o mundo que está ensinando os nossos filhos. Mas a palavra do Senhor diz: ensina a criança no caminho que deve andar, no ensinamento da palavra de Deus, para quando ela cresça, ela não se desvie dele. As pessoas hoje estão preocupadas em dar um bom estudo para o seu filho, uma boa faculdade para o seu filho, e não estão preocupadas em a criança ser temente a Deus, observar a palavra de Deus. E quando cresce, cai o resultado: uma geração desobediente a pai e a mãe, e o pior de tudo, desobediente a Deus. A menina quer ser menino, a menina quer ser menino, o menino quer ser menina. E para o mundo está tudo bem, porque o importante é ser feliz. Isso não é felicidade. Desobedecendo ao Criador, isso é pecado de abominação contra Deus. E a Bíblia diz que do céu se manifesta a ira de Deus sobre os filhos da desobediência. Deus não está contente com esse mundo não, viu? A coisa vai ficar feia. Jesus foi julgado, condenado e levado para um tribunal, no qual Pôncio Pilatos interrogou a Jesus dizendo: tu és o rei dos judeus? Porque a acusação era política. Política e religião e futebol é tudo uma coisa só. Por isso que dizem, política e religião não se discute, né? Porque tudo é dinheiro. Graças a Deus que eu não sigo uma religião, nem pertenço a nenhuma denominação, nem católica, nem evangélica. Que a gente não depende disso para ter comunhão com Deus. Agora, se você quer ser escravo de um homem, gastar o seu dinheiro, procura uma, que todas vai querer o seu dinheiro. Deus não está interessado no seu dinheiro. Você sabe quem quer o seu dinheiro? É o pastor evangélico que quer o seu dinheiro. Se você não der o 10%, ele vai dizer que você está roubando a Deus. Você sabe quem quer o seu dinheiro? Os padres, para vender estátua morta para você. O comércio quer o seu dinheiro, mas o seu dinheiro para Deus é lixo, não vale nada. Deus quer o seu corpo, Deus quer a sua alma, Deus quer o seu temor e a sua obediência. E o imperador, julgando a Jesus, disse: tu és o rei dos judeus, Jesus? Jesus olhou para ele e disse: tu dizes.
Aquele imperador olhou para Jesus e disse: tu não sabes que eu tenho o poder de livrar você da morte ou de matar você? Jesus olhou para ele e disse: nenhum poder você tem sobre mim, se do céu não fosse permitido. Aquele homem lavou suas mãos, falou: não achei nenhum crime nesse homem, vou dar uma surra em Jesus. Tiraram a roupa de Jesus, deixaram Jesus quase despido, deram uma surra nele, botaram ele para o lado de fora, entregou para a multidão que gritava e dizia: crucifica-o, crucifica-o. É interessante como o povo é interesseiro, é interessante como o povo é interesseiro. Algum tempo atrás a multidão estava dizendo: glória a Deus, Jesus é o Salvador. Jesus estava curando os cegos e a multidão ia atrás de Jesus. Jesus estava multiplicando o pão e o povo corria atrás de Jesus. Mas quando os imperadores, quando os sacerdotes colocaram Jesus para ser crucificado, ninguém queria ser crucificado. Quando Jesus foi preso, todo mundo correu. Foi por isso que Jesus olhou para a multidão e disse: se vocês não forem capazes de dar a sua própria vida por amor de mim, vocês não são dignos de mim. Entregaram Jesus para a multidão e disseram: não vi erro nesse homem. Faz o seguinte, eu dei uma surra nele, tá bom. Disseram: não é para dar uma surra em Jesus não, a gente quer ver ele morto. A gente quer ver ele morto. Jesus, imagina só, ele sendo Deus e passando por tudo isso por causa de nós. Foi um sacrifício para nos livrar do inferno, para nos dar a oportunidade da gente ter acesso a Deus em arrependimento. E hoje em dia as pessoas pouco se importam com a eternidade. Poucos estão nem aí, porque falam: não, já acendi uma vela. Não, quando minha mãe morrer, quando meu pai morrer, ou quando eu morrer, faz o seguinte: eu vou procurar o padre, vou encomendar uma missa de sétimo dia, você deu uma vela, a gente faz a missa de sétimo dia e vai tirar a alma dele do fogo do purgatório, a gente encomenda a alma dele a Deus. Isso é mentira de padre, isso é mentira de papa, isso é engano de Satanás. A Bíblia diz que depois da morte segue-se ao juízo. Não adianta vela, não adianta pastor, não adianta papa, não adianta padre, é agora com vida. A Bíblia diz que com a sua boca você confessar e com o seu coração você crer a Jesus Cristo, você vai ser perdoado. Mas você só pode receber perdão pelas suas ofensas se você pedir perdão para Ele. Para Ele quem? Jesus. Foi Ele que morreu na cruz por nós. Foi Ele que levou os nossos pecados, só Ele. Não tem Maria, não tem padre, não tem pastor, não tem religião, não tem Antônio, não tem ninguém. É tudo pecador. Aquele imperador disse: faz o seguinte, todo ano na época da Páscoa, como é o costume de vocês, a gente costuma soltar um bandido. Aqui está preso Barrabás, um bandido, condenado à morte. E aqui tem Jesus. Quem é que vocês querem que eu solte? Bandido Barrabás ou soltar Jesus? Disseram: solta o bandido, solta Barrabás e mata Jesus. Está vendo aí? Vocês estão pensando que Deus vai brincar com vocês? Vocês estão pensando que Deus vai brincar com vocês? Todo aquele que rejeita o sacrifício de Jesus vai ser culpado pela morte de Jesus. Você sabe o que é alguém estar face a face diante do tribunal com alguém que matou o nosso filho? Cruelmente, sem misericórdia. Você já pensou se Deus o livre, um bandido escrupuloso, matasse teu filho de forma terrível, cruel, e um dia você se encontrasse diante dele no tribunal? Bem assim será nós diante de Deus. Se não tiver o perdão de Jesus na nossa vida, seremos culpados pela morte de Jesus. Esse poder a religião não tem de fazer por ninguém. Sua cesta básica,
seus sacrifícios, seus oratórios, suas imagens de escultura. Aliás, a Bíblia diz que veneração e adoração à imagem de escultura é pecado. Está na lei de Deus, está no Novo Testamento, está no Velho Testamento. Livro de Êxodo, capítulo 20, a Bíblia diz: não façam para vocês imagem de escultura. Não façam imagem de semelhança do que está no céu. Não façam imagem de semelhança do que está na terra. Não façam imagem de semelhança do que está debaixo da terra. A Bíblia diz: não é para fazer imagem de Jesus, não é para fazer imagem de Deus, não é para fazer imagem de criatura, de pato, de ganso, de ninguém. Nem tampouco adorar Ele, venerar, fazer pedido, fazer orações. Porque nem a imagem vale nada, nem a escultura vale nada, nem a alma daquele que morreu não vale nada. Da criatura não, somente Jesus Cristo. E não é para fazer imagem, porque Deus não quer que você tenha um objeto para crer nele. A Bíblia diz que Deus é Espírito, e importa que aqueles que adorem a Deus adorem o Pai em Espírito também, por fé. Entre você e Deus não pode ter objeto, tem que ter somente Cristo, Espírito, Deus, Espírito. Então disseram: solta o bandido. Nós queremos o bandido, e abraçaram o bandido, e aceitaram o bandido, e mataram Jesus. Vamos matar Jesus. Mas não somente mataram ele, não foi somente isso, judiaram dele. Faz uma cruz, põe nas costas dele. Ele saiu do centro de Jerusalém até o Gólgota, passou pelo centro inteiro da cidade, arrastando a cruz nas costas, levando chicoteada. Soldados batiam nele, cuspiam nele, empurravam ele. E a Bíblia diz: como um cordeiro mudo, ele não abriu a boca, não reclamou de nada. Chegou lá no Gólgota, no monte, tinha 2 bandidos lá. Jesus colocado no meio dos 2 bandidos. A cruz era uma sentença de morte para bandido. E hoje em dia, esses padres mentirosos, esses falsos pastores mentirosos, deixam de pregar a verdade e ensinam o povo ilusões. Não é brincadeira. Você tem uma alma, você vai para o céu, vai para o inferno. Não, vou carregar a cruz no pescoço, vou botar a cruz dentro do meu carro, vou botar a cruz na minha casa para guardar. Engano, isso é conversa. Se um bandido matar o seu filho a facada, você vai pegar a faca daquele bandido e usar para tudo que é lugar. Ah, que faca linda, eu vou usar essa faca. A cruz matou Jesus, foi o instrumento que matou Jesus. Jesus estava na cruz, não porque a cruz fosse santa, não tem objeto santo. Quem tem que ser santo é o homem, separado das coisas erradas do pecado. Tinha um bandido na direita e outro bandido na esquerda. O bandido da esquerda olhou para Jesus e disse: olha, salvou tanta pessoa e não salva ele mesmo. Bandido da esquerda começou a zoar Jesus. O bandido da esquerda disse: desce da cruz, salva você e a nós, você não é o Filho de Deus? Jesus continuou calado, que o Evangelho não adula ninguém para seguir a Jesus. A pregação do Evangelho não é: venha para Jesus que Ele vai abençoar a sua vida. A pregação do Evangelho não é: venha para Jesus que você vai ter um carro novo, venha para Jesus que você vai ganhar isso e aquilo outro. Isso é conversa. Jesus disse: se alguém quiser me seguir, tome a sua cruz, responsabilidade, dificuldade, siga-me. A Bíblia diz: não ajude o tesouro na terra, ajude o tesouro no céu. A Bíblia diz: é mais fácil um camelo passar no fundo de uma agulha do que um rico entrar no reino de Deus. Evangelho não é promessa de prosperidade na terra. Evangelho é prosperidade de você escapar da condenação eterna e viver para Deus, renunciar o mundo e agradar a Deus. Jesus ficou calado para o bandido que não creu nele. Se você não crê na palavra de Deus, você continua debaixo de condenação. O problema vai ser seu. O bandido da direita, os 3 condenados à morte. Mas o bandido da direita, olhou para Jesus e disse:
olhou para o outro ladrão, para o ladrão da esquerda e disse: cala a tua boca, nós estamos aqui porque nós merecemos. É isso que Deus quer de nós, que a gente reconheça quem nós somos, pecadores, que precisamos ter o nosso pecado perdoado e sermos justificados diante de Deus. E para isso é preciso, primeira coisa, receber o sacrifício de Jesus como suficiente na nossa vida. Larga essas imagens de escultura, larga a religião, entenda que o sacrifício de Jesus é suficiente para você. O bandido da direita olhou para Jesus e disse: Jesus, lembra-te de mim quando entrares no teu reino. Lembra de mim, Jesus. Jesus olhou para ele e disse: hoje mesmo estarás comigo no paraíso. Aquele bandido não era da Assembleia de Deus, aquele bandido não era da Católica, não era da Batista, até porque não existia nenhum desses comércios naquela época. Não existia nenhuma religião naquela época. Adão e Eva não tinha religião, não tinha pastor, não tinha padre, não tinha estátua, e todo dia Deus estava no jardim do Éden conversando com eles. E foi isso que Jesus veio fazer, recuperar de novo a comunhão entre o homem e Deus. Glória a Deus. Quando Jesus estava na cruz, ele disse: Pai, em tuas mãos entrego o meu espírito, tudo está consumado. Há um tempo atrás, Jesus tinha dito para aqueles pastores da época, para aqueles padres da época, para aqueles líderes religiosos da época: eu sou o Cordeiro de Deus, não precisa de cordeiro mais. Esse templo aí não serve mais para nada. E eles disseram: não, nós seguimos a Moisés, tem que continuar fazendo sacrifício. Quando Jesus estava na cruz, que disse: em tuas mãos entrego o meu espírito, Pai, tudo está terminado, tudo está pago, tudo está concluído, acabou. Existia uma cortina de separação entre o lugar santo dos santos, que era simbólico naquela época para o lugar dos pecadores. Rasgou-se de alto a baixo, simbolizando que agora qualquer pessoa pode ser salva. Não precisa ser católico, não precisa ser evangélico, não depende de nenhuma religião. É só crer na palavra de Deus, é só se arrepender, é só se converter a Jesus Cristo, confessar os seus pecados e viver uma vida em temência, sendo temente à palavra de Deus. Agora, você quer ser dependente do padre, vai lá rezar para uma estátua de gesso. Você vai rezar 50 Ave Maria, não vai servir de nada. Não vai servir, porque Maria está morta. Os padres e o Papa diz que Maria foi assunta aos céus. Onde é que a Bíblia diz, católico, que Maria foi assunta aos céus? Em carne e osso, e sem engano do diabo. O único que subiu ao céu no seu próprio corpo chama-se Jesus Cristo. Ele ressuscitou ao terceiro dia e está vivo. Maria, o seu corpo está debaixo do chão, a sua alma está no lugar de espera do dia da ressurreição, para entrar no céu. João 8,32: e conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. A verdade não é religião católica nem evangélica, a verdade é Jesus. Se o homem estiver disposto em conhecer a verdade, ele vai ler as Escrituras e vai deixar de defender o pastor e o padre, e vai começar a pedir ao Espírito Santo de Deus: Senhor, me revela a tua verdade, a tua palavra, porque eu quero ser salvo. Um jovem rico chegou até onde Jesus estava e disse: bom mestre, que eu hei de fazer para herdar a vida eterna? Lucas capítulo 18. E Jesus disse: por que você me chama bom? Só existe um bom, que é Deus. Você conhece os mandamentos? Então a primeira palavra de Jesus para o homem que queria ser salvo foi: você conhece as Escrituras? Não, o povo só sabe o que é que a sua religião diz. O povo só sabe o que o catecismo romano diz, ou a sua instituição evangélica diz. Aliás,
É dessa forma mesmo. Jesus começou a dizer para ele: não matarás, não roubarás, não furtarás. Começou a citar alguns textos da lei para ele, de Deus. E aquele jovem disse: olha, todas essas coisas eu obedeço, Jesus, desde pequeno. Desde pequeno que eu sou obediente à lei de Deus. Aí Jesus disse assim: continue sendo obediente à palavra de Deus, que você vai ter vida eterna. Mas aquele homem queria se justificar. Ele queria se justificar diante de Deus e disse: não, mas... começou a dar justificativa diante de Deus. Aí Jesus olhou para ele e disse: ainda te falta uma coisa. Ainda te falta uma coisa. E Jesus disse: vai, vende tudo quanto você tem, reparte com os pobres, depois vem e segue-me. E aquele homem era rico, e quando tocou no dinheiro dele, aí o negócio mudou, né? Por isso que Jesus disse assim: onde tiver o seu tesouro, aí está o seu coração. Onde é que o seu coração está? Na sua mulher? Nos seus filhos? No seu emprego? Na sua namorada? Na sua amante? Na sua ficante? Na sua prostituta? Onde é que está seu coração? Nos seus jogos? No seu pastor? No seu padre? Na sua religião? Onde é que está o seu coração? Na palavra de Deus, no que Jesus ensinou, no que o padre ensinou, no que o pastor ensinou, no que a safadeza do mundo tem para oferecer para você. Glória a Deus. Onde tiver o seu tesouro, ali está seu coração. Pessoas dão valor demais às coisas do mundo. E o mais importante, estão jogando na lata do lixo. Glória a Deus. Aquele homem saiu triste, porque possuía muitas propriedades. Foi embora. Aí Jesus disse: é mais fácil o camelo passar no fundo de uma agulha do que um rico entrar no reino de Deus. Se arrependa dos seus pecados, entrega a tua vida para Jesus. Seguir a Jesus não tem nada a ver com que você participar de uma religião. Esquece religião. E se arrependa e creia no Senhor Jesus. E adore somente a Ele. Deus abençoe a todos vocês. Em nome de Jesus. Amém. Se fosse uma lata, estava cheio de ano. Ah, é. A verdade do evangelho é pouco séria, né? Mas vai servir de testemunho do juízo. Mas como é para adorar Deus, ninguém está sai. Assim, Jesus disse que as ovelhas dele ouvem a voz dele, segue ele. Quem é ovelha ouve a voz, segue. Quem não é, corre. E o irmão vai fazer isso para domingo, né?